Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui dessa série Aprendendo do Python, onde eu aprendo Python e o pouco que eu aprendo aqui dessa apostila da Kaelon. Vamos deixar que os direitos, deixa bem claro, hein? Os direitos são da apostila da Kaelon e para o autor da apostila da Kaelon. Mas a gente está tentando fazer um entre a meio aí, entre o que eles fazem lá no terminal, com alguma coisa dentro da interface do PyCharm, né? Até enrola um pouco aqui para falar, né? E o vídeo de hoje é sobre modificadores de acesso e métodos de classe. Cara, tá gostando dessa sequência de micro vídeos, né? Ou até alguns vídeos um pouco mais longos sobre Python? Então deixa um like aí, se é novo, considere se inscrever. O canal está crescendo aí graças a vocês. Vocês estão aí fortalecendo cada vez mais o canal está ficando cada vez mais relevante para o YouTube. E isso deixa a gente, no meu caso, me deixa muito feliz, porque a intenção do canal é deixar um resgate bibliográfico aqui das linguagens de programação que estamos vivenciando agora no momento, que já foram trazidas aqui, né, até o momento, para futuras gerações. Então, já tem um pedido no canal aí para fazer alguma coisa sobre C++, vai ser feito. Estou pensando em fazer alguma coisa também na linha do Pascal aí, o que vocês acham? Coloca aí nos comentários aí, deixa um comentário aí, que tipo de linguagem de programação você deseja que eu faça aí uma série também. Então, ó, a próxima vai ser C++. Vou terminando essa série aqui de Python, eu começo uma sobre C++ para vocês. C e C++, tá? Vai ser já logo na sequência um do outro. Eu tenho um livrinho muito legal de C e já dá para, a partir dele, emendar C++. Beleza? Joia? Bom, então, bora pro vídeo. Bora lá para a IDE. Bom, pessoal, aqui dentro da IDE, a última coisa que a gente viu, tá, foi a resolução dos exercícios do dia 29/1. Já estamos em fevereiro de 2023. O tempo está passando, hein? Mas olha só que legal. Hoje o tema é falar sobre modificadores de acesso. Boa parte do que vai ser dito sobre o vídeo de hoje já foi meio que tratado assim quando a gente estava fazendo a nossa, ou melhor, dentro, né, daquele conjunto de classes lá do vídeo 033, aquelas modificações que a gente foi fazendo em várias aulas aí, vídeo 033. Vocês podem acompanhar lá no GitHub, ou seja, todo o conteúdo que a gente fizer e modificar, vocês podem acompanhar as modificações lá no meu GitHub, que está aí na descrição do vídeo para vocês também, tá ok? Então, uma das coisas que a gente fez lá, e era um problema que a gente tinha identificado, é que era dentro do método saca, porque ele permitia que você conseguisse sacar alguma coisa da sua conta corrente sem você realmente ter saldo suficiente para o saque. Então, antes de mais nada, vamos dar uma olhada lá como que está o método saca e como que é, né? E como é essa classe conta. Então, a gente olhar, a gente tem lá o from, importando as duas classes, e a definição da classe, né, com todos os as suas partes internas ali, com a definição, né? Se a gente olhar lá para dentro da apostila, a gente vai ver que isso aqui é muito mais limitado, não tem nem o histórico, não tem nem a data de abertura ali dentro das movimentações. São coisas que foram implementadas, eram opcionais, mas que foram implementadas ali durante as aulas. Já no método saca, a gente tentou fazer alguma coisinha ali, alguma gambiarra, né, para tentar já prever se ele tivesse um saque, tentasse fazer algum saque que fosse maior, né, do que o valor. Então, se o conteúdo do saldo for menor que o valor, ele retornaria falso. Isso aqui foi uma das possibilidades previstas lá nos exercícios, que assim foi implementada aqui também. Então ele fala aqui pra gente, né, exatamente sobre isso, né, que no método saca a gente só tinha, na verdade, essa linha, né? Não sei se vocês se lembram, primeira vez que a gente montou ele só tinha essa linha aqui, com os exercícios que foram feitos e com as ideias que nós tivemos também, a gente foi aumentando ali a potência ali do método saca. Tá. Então uma coisa que ele pede para a gente fazer é um teste dentro dessa conta, né? Onde a gente vai tentar fazer uma manipulação direta, que é uma coisa que a gente deve sempre evitar
porque é aquela questão que a gente tem os atributos da classe e a gente não pode ter acesso direto aos atributos. Então tem que ser algum método, alguma coisa que faz uma operação de modificação dentro da classe. A gente tem que prever isso. Então, por exemplo, vou voltar lá para o nosso main. A gente tem aqui todos os imports, bonitinho, a criação das contas, tá legal aqui do jeito que está aqui, a gente não precisa pensar em nada de modificação aqui, tem até um saque aqui já sendo feito. Vamos até rodar aqui para dar uma olhada como é que ele está. Então a gente vê ali que houve um saque ali na descrição, né? E aí a gente consegue observar também quanto é o saldo da conta. Então está em 150 o saldo da conta. Beleza, então a gente tem ali informações, né, desse histórico e do extrato que foi realizado ali, tem 150. Mas vamos supor, pessoal, que eu faça isso daqui, ó. Eu invente um novo saque. Esse novo saque recebe menos 200, tá ok? Vai receber menos 200, é isso que ele vai receber, menos 200. O problema, tá? O problema em si que a gente está querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, ó. Eu não poderia fazer isso, ó. Conta 1 ponto saldo recebe novo saque. Ele deixou, não sei se vocês perceberam, ele deixou a gente ter acesso direto ao atributo, tá? Seria uma ideia muito simples, mas ele não ia sacar do que já existe, ele simplesmente ia implementar um novo saque. E se eu puxar agora, tá, o extrato, o que vai acontecer? Nota lá, ele sobrepôs o valor. Então ele colocou lá menos 200 de saldo. E não é o que a gente realmente gostaria de ver acontecendo, né, dentro do nosso programa. Então tem alguma coisa errada ali acontecendo que está complicando aí. Então não pode, né, em termos não deveria. Então o que acontece? Esse código acaba, né, como diz aqui na apostila deles, ele acaba por se repetir várias vezes durante a aplicação. E a gente pode esquecer de fazer alguma comparação, de fazer alguma tratativa, antes de perceber se a situação é inconsistente, ou seja, não tem saldo suficiente para fazer a conta. Isso porque a gente fez uma modificação direto no atributo, né? Então, em algumas linguagens de programação, C#, C++, Java, tá? A gente tem lá os atributos, né, definidos, né, por uma palavra-chave chamada private, né? Por quê? Esse private ele vai lá colocar o atributo como não público, tá? Vai trazer uma modificação no atributo e ele permite que ele não faça acesso direto ao atributo. Então, em orientação a objetos, essa é uma prática, tá, de proteção aos atributos de uma classe e que devem sempre vir na forma de privado, ou seja, não pode, tá? Então, cada classe ela é responsável ali por controlar seus atributos e ter, então, o que a gente chama lá de modificador de acesso aos atributos da classe. Para quem vem da orientação a objetos, deve lembrar muito dos getters and setters, tá? Vai aparecer aí na descrição para vocês aí o nome certinho, tá? E isso quando a gente vai aprender Java, é uma coisa meio complicada no momento de criar classe e tudo mais. Você está começando a programar e vem o professor falar sobre classe e tudo mais. Parece uma coisa meio complicada e na verdade não é tão complicado assim, mas sim, tá? Então, o problema é o seguinte, como é que eu vou fazer para que esse atributo se torne privado em Python, já que não tem a palavra reservada private, tá? Como modificador de acesso. Torná-lo, né, assim, de uma forma mais privada, menos visível, né, que pode ser um modificador de visibilidade, a gente poderia colocar 2 underscore,
né, antes da palavra, e dessa forma a gente não consegue ter acesso direto. Vamos ver se é isso mesmo. A gente mexeu no saldo. Então vamos lá para a nossa conta. Definição da conta. E a gente vai colocar 2 underscore antes da palavra saldo. Só que agora, onde tiver saldo na nossa classe, a gente vai ter que puxar essas modificações. Senão, o que vai acontecer? Ele vai ratear para nós. Falar, oh, mas tem saldo aqui, está sendo utilizado. Né? Esse carinha aqui não está fazendo o seu dever de casa. Então, onde tiver saldo aqui, a gente precisa fazer uma modificação quanto ao seu atributo inicial, tá? Então, ó, tá feito, tá movimentado, e vamos rodar de novo, ver se agora a gente consegue mexer. Então, olha só, fizemos um novo saque, achamos o conta 1.saldo, recebe um novo saque, só que dá uma olhada, não houve modificação na conta, o saldo se manteve. Por quê? O saldo passou a ser algo privado. Então, por exemplo, a gente pode criar uma nova classe aqui chamada pessoa. File, deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Aqui, ó. New. Python File. Vamos criar uma classe pessoa. Criar uma classe pessoa. Então, class pessoa. Vamos definir o nosso init. E nesse init a gente só vai precisar de uma idade inicialmente, só para a gente definir, ó, rapidinho aqui, ó, self ponto traço idade recebe idade. Beleza, ó. Tá aqui a classe criada. A gente vai lá para o nosso main. Eu vou comentar todo esse código fonte aqui para a gente não ter surpresinhas, né? Se a gente precisar qualquer coisa, já sabe onde a gente pode buscar essas informações, né? Então tá tudo em ordem aqui. Vamos dar um import aqui também da pessoa. From pessoa import pessoa. E lá no finalzinho a gente vai adicionar essa pessoa, então. Vou chamar ele de Creed. O Creed recebe uma pessoa com 46. Beleza, tá? Então, se a gente fosse criar, né, a pessoa aqui, a gente vai ter uma chamada aqui. Vamos ver. Vamos rodar. Beleza, não deu nenhum erro. Ótimo. Agora vamos tentar fazer o acesso direto. Creed.idade. E vamos rodar para ver o que acontece. Opa! Olha só o que ele falou para a gente, ó. Deu um traceback. A linha 57, né, o creed.idade, tem um erro do atributo, ó. Tem um erro de atributo. Não, idade não é um atributo. Mas será que se eu fizer assim, ele deixa eu ter acesso, pessoal? Ó, vou vir aqui. Será que ele deixa eu ter acesso? Vamos ver, vamos rodar novamente. Olha lá, também não vai, ó. Ele não deixa ter acesso. Então, o interpretador acusa que idade não é um atributo da classe, né? Então não dá para acessá-lo. Será que se a gente fizer então o creed, né? E dessa forma aqui, ó, traço, pessoa, idade, ele deixa de ter acesso? Vamos rodar. E agora ele fala assim, ó, pessoa não é um objeto. O objeto pessoa não tem um atributo pessoa idade. Você quis dizer pessoa idade. Então vamos ver aqui, né? Vamos tirar um underline aqui. Vamos ver se é isso que ele está querendo dizer.
Aí beleza, agora ele passou, quando a gente conseguiu ter acesso, né? Então ao colocar o prefixo no atributo da classe, o Python apenas renomeia o atributo da classe. E qualquer pessoa que saiba que os atributos privados não são realmente privados, mas desconfigurados, pode ler um atributo e atribuir o valor ao atributo privado diretamente. Mas fazer pessoa, underline, underscore pessoa, underscore idade, é considerado uma má prática e pode acarretar erros. Então a gente pode fazer o que? A gente pode usar o dir, né, para ver os atributos de uma classe. Então vamos lá, dir, a gente passa lá o pessoa e vamos ver se ele consegue mostrar os atributos da classe para a gente aqui. Ó. Assim não foi. Vamos dar um print. Quem sabe com o print ele imprime para a gente. Rodou. E aí sim, né? Agora ele começou a mostrar para a gente lá os atributos da classe ali, né? Classe, dict, dir, doc, olha lá só. Começou a mostrar um monte de coisinha para a gente ali dentro que faz parte ali dessa classe, né? E a gente não conseguiu ainda ver a idade ali, hein? Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Então, por exemplo, se eu tentar, como ele falou que não tem, né? Isso daí, se eu tentar fazer uma atribuição direta, então, o crid ponto traço traço idade e digo de repente 30, vamos ver. A gente não conseguiu nem ver o que aconteceu. Mas será que o Python deixa isso ocorrer? Então vamos dar um print, né, na idade ali, para ver se ele deixou isso aqui passar batido, né? Opa! Print grid ponto traço traço idade. Vamos rodar. Olha, ele deixou, tá? Bom, mas o que aconteceu na verdade é que o Python criou um novo atributo, idade, para o objeto pessoa, que já é uma linguagem dinâmica, ou seja, por ser uma linguagem dinâmica, ele permite você fazer isso. Então, se a gente fizer de novo, tá? A gente fizer de novo esse print aqui, vamos comparar com o anterior agora. Vamos rodar. Então, por enquanto aqui está tudo igual, olha só, tudo igual. Beleza, tudo igual. Mesmo a gente fazendo essa atribuição aí, não tivemos nenhum problema, né? Parece que foi. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ao invés de colocar pessoa, eu vou fazer isso aqui, ó. Crid aqui. E como a gente fez a modificação no objeto que está em memória, eu vou rodar dessa forma e ver o que acontece. Então vamos comparar. Opa! Olha só! Agora apareceu pessoa e idade para a gente. A gente fez uma modificação direta aqui, né? É uma modificação direta. O resto dos atributos são parecidos, mas olha só. Pessoa e idade, alguma coisa modificou. Vamos ver, ó. Classe, delattr, dict, dir, doc, ec, format, gen, get attribute, gt, hash. E agora apareceu a modificação, idade. Então ele criou um novo atributo, idade, ali dentro para a gente, pessoal. Então tem modificação sim, houve ali a criação do novo atributo. Só que, de novo, cara, isso aí vai gerar confusão e erro para a gente. Então o Python tem uma maneira de lidar com esse problema através de uma variável que a gente chama de slots, né, como é definido aqui, onde a gente define o número de atributos que veremos a seguir. Nenhum atributo é realmente privado em Python, já que podemos acessá-los pelo seu nome desfigurado.
Muitos programadores Python não gostam dessa sintaxe e preferem usar apenas um underscore para indicar que quando o atributo deve ser protegido. Ou seja, deve ser explícita essa configuração do nome, feita pelo programador e não pelo interpretador, já que oferece o mesmo resultado. E argumento que os dois underscores são obscuros. O prefixo com apenas um underscore não tem significado por interpretador quando usado em nome de atributos, mas entre programadores Python é uma convenção e deve ser respeitada. O programador alerta que o atributo não deve ter acesso direto. Então, o que eles recomendam para a gente, que ao invés de colocar dois carinhas, a gente vai lá na conta, na pessoa, e coloca um underscore somente. Nota que ele colocou um negocinho, um alerta para a gente aqui, ó. Tá vendo? A renomeação usada de idade para idade, ó. Pronto. Tá renomeado, tá feito, e lá no main também apareceu essa modificação. Então aqui, ó, tchau pardal e tchau pardal. Então com apenas um underscore ele é chamado de protegido, mas quando usado sinaliza que deve ser tratado como um atributo privado, fazendo com que acessar diretamente possa ser perigoso. Mas as mesmas regras de acesso aos atributos valem para os métodos. É muito comum e faz todo sentido que seus atributos sejam privados e quase todos os seus métodos sejam públicos. Dessa forma, toda conversa de objeto com outro é feita por troca de mensagem, isso é, acessando seus métodos. Ou seja, então a gente vai ter que encapsular essas mensagens, né, todos esses atributos, para poder ter acesso a eles. Vamos rodar novamente aqui para ver o que acontece agora nesse novo formato. E aí sim, ele está protegido, você não vai ter acesso direto à idade mais. Beleza? Então, não sei se vocês entenderam muito bem, mas a questão aqui da proteção dos atributos. Mas imagina você que você tem a sua conta bancária aí em qualquer banco. E aí eu também tenho conta lá, só que eu sou o hacker dessa conta, né? E o que acontece? Essa pessoa com essa habilidade a mais, ela vai conseguir ter acesso à conta de qualquer cliente do banco. Por quê? Foi utilizar uma linguagem nova, aberta, e o programador não se precaveu de esconder o conteúdo, o acesso direto aos atributos da classe. Então, uma forma de proteger a nossa classe é criando outros métodos, e esses métodos que vão fazer a modificação direta na classe. Tá? Então, lá em pessoa, a gente viu como que faz. Então, em conta, a gente precisa também fazer essa modificação. Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele natural, como ele estava antes. A gente vai seguir aqui o formato da apostila, para não ter problema depois ali para frente no acesso a ele. Tá? Então vai ficar certinho para vocês aqui a classe. Deixa eu só ver aqui que a gente fez uma modificação em algum lugar. Não, a gente não fez modificação. Beleza. Aqui está certinho para vocês. Então deixamos certinho aqui para vocês. O conteúdo do vídeo de hoje é este. O próximo vídeo a gente vai falar sobre encapsulamento, tá? Que aí é a parte de a gente esconder, né, todos os membros, né, todos os atributos de uma classe. Como a gente já viu como a gente faz, agora que é só colocar um underscore na frente, na momento da criação. Mas a gente também vai precisar fazer uma interface de acesso a esses atributos. A gente vai ter que criar formas de acessar esse atributo e recuperar a informação de lá de dentro para poder fazer alguma modificação nele, se a gente precisar, que é o caso aí do saque, o caso aí de transferência e assim por diante. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Se gostaram, deixa o like. Se é novo no canal,
considere se inscrever, considere compartilhar em suas redes sociais. O canal está crescendo. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima!